O Via Justiça de hoje discute um tema polêmico que volta a ganhar força no Brasil depois da decisão do Uruguai de legalizar o consumo e a produção da maconha no país. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Melo, mestre em Direito pela UFMG. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador Dorgal, o Brasil seguirá o mesmo caminho. Por que o Uruguai legalizou a maconha e o Brasil ainda não o fez? É uma questão difícil de se prever, mas as pressões são nesse caminho. Eu acredito que no futuro, bem ou mal, a tendência de todos os países vai ser uma forma de legalizar o uso da maconha, até porque não tem controle mais. A diferença que eu vejo é que o Uruguai é muito pequeno, e não só é pequeno, população de 3 milhões de habitantes, ele tem um nível educacional, né, um nível cultural, de consciência, de cumprimento das leis, que talvez o Brasil não tenha. Então, salvo engano, lá no Uruguai tem um limite pequeno que vai se poder comprar, um limite pequeno que vai se poder comprar de maconha, vai poder se plantar em casa. E se fosse no Brasil, eu não sei se seriam cumpridos esses limites, por falta de uma interação da população com a própria legislação. Doutor Estevão, a legalização, na visão do senhor, seria a vitória do vício? Como explicá-la juridicamente? Não, não é a vitória do vício. O vício ele se sustenta com a legalização ou sem a legalização da maconha. Assim como existem os vícios de outras drogas lícitas também. A explicação jurídica talvez seria no sentido de que a criminalização até então não está conseguindo resolver o problema, então vamos tentar outra alternativa, vamos tentar outra via. Ainda é muito incipiente essas discussões no Brasil, mas tendo em vista já o que aconteceu no Uruguai e as fortes tendências, pode ser que isso venha para o Brasil também. Desembargador, deve-se legalizar o que antes era crime? Por que legalizar? Não, o que já está ocorrendo no Brasil é que a nossa legislação, ela já, vamos dizer assim, em linguagem mais popular, ela já afrouxou, a nossa legislação já está tolerando mais o uso da droga, não o tráfico. O tráfico continua sendo um crime de alta punição. Mas o uso da droga, né, da droga, ela vem sendo cada vez mais, vamos dizer, amenizada. Então, o que a gente chamamos tecnicamente de despenalização. Ela não é mais punida com prisão aqui no Brasil. Antes, até poucos anos atrás, era punida com prisão, detenção. Hoje não é mais. Então, o usuário, hoje ele pode ser punido com penas alternativas, que a gente fala a repreensão do juiz, a multa, a prestação de serviço, ele não pode ser preso. E aí é uma coisa curiosa. Eu entendo que quando houve esse relaxamento legal, houve quase que uma liberação, entre aspas, do uso da droga, isso explodiu no país. Você vê que de uns anos para cá, o uso de droga está de uma maneira explosiva. Mas tem consequências. É que a população não sabe, não está apta, eu acho, ainda culturalmente, um nível de escolaridade para usar essa droga, e começa-se os furtos de pequenos objetos, começa a ter os homicídios. O tráfico cresceu muito. Aí eu queria dizer que foi para mim, a minha visão, a grande virtude do Uruguai, é que eu não quero dizer se sou a favor ou sou contra, eu quero dizer o seguinte, se vai se legalizar o uso, se vai se permitir o uso, como o Brasil quase fez, é preciso que o poder público ele forneça a droga. Porque se você abre o uso da droga e o poder público não forneça nas farmácias, ora, vai fortalecer o tráfico. O tráfico vai crescer, vai ganhar. A demanda, né, a procura cresceu muito no Brasil, o tráfico saiu vitorioso, o tráfico se armou, está ganhando muito dinheiro, porque o poder público não oferece. Então, se houver demanda, como está aqui no Brasil, e aqui foi quase que legalizada, digamos assim, foi muito tolerada pela própria lei, o poder público tem que entregar. Doutor Estevão, quais são as principais regras para o mercado legal da maconha no Uruguai que entraram em vigor? No Uruguai, permite-se a venda, mas ela tem que ser uma venda controlada. Então, continua existindo o crime, né? Se vender das formas das formas diversas daquelas que estão previstas na legislação. Então, tem uma quantidade mínima, tem determinados locais, tem locais também destinados ao consumo, tá? Não é tão amplo como na Holanda, por exemplo, mas já é um passo.
Então, eu acho que também para trazer para o Brasil deveria ser dessa forma, ter um controle. Você não elimina o crime. E você, inclusive, elimina um dos grandes problemas de saúde pública, que é a compra da droga ruim, aquela droga que foi plantada e que tem fungos, bactérias, que pode causar outros malefícios para a saúde. Com a regulamentação do plantio e da produção, você diminui esse problema. Isso aqui é uma coisa curiosa, interessante. É que parece que todo mundo, a mensagem que predomina é que o Uruguai liberou o uso da maconha. Não é assim. Então, regras muito específicas, por exemplo, se você estiver fumando maconha no automóvel, isso é crime. Se você estiver fumando maconha no Uruguai fora dos locais permitidos, também é crime. Então, ele permitiu sob certas regras. E aqui, só para refazer o que eu tinha dito, só para reafirmar, no Brasil houve uma tolerância legal, mas continua sendo crime. O uso da droga no Brasil é crime, ele não é punido com prisão. Desembargador, permitir o uso da droga seria prejudicial ao Brasil? Olha, isso é complicado dizer. Os médicos, todos, na grande maioria, vamos dizer, todos não, os grandes estudos de medicina dizem que a droga, toda droga, né, um remédio, qualquer uso de droga e a bebida em excesso, ela faz mal à saúde. Então é um problema de saúde pública. Mas o mundo moderno, né, vamos dizer assim, a forma de se viver, isso tornou-se um atrativo que, para combater, eu acho que a hora que se libera, igual houve a época da lei seca americana, se proibia o álcool. Quando era proibido, aquilo era um charme. Depois que liberou, a procura pode até cair, o tráfico diminui. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa. A hora que, como não tem como mais controlar, e aí o Fernando Henrique tem razão, o ex-presidente, não tem como controlar, é melhor você delimitar o uso dessa droga, do uso da maconha, e permitir sob certas condições. Vamos ver agora a opinião do médico Ricardo Alexandre Souza, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, sobre a legalização da maconha e os efeitos da droga sobre os usuários. E como toda droga, ela deveria ser bem controlada a sua venda e distribuição. Hoje, nós sabemos que a maconha ela produz aumento dos quadros de doenças mentais, psicose, transtorno bipolar. Ela também aumenta o risco de acidentes automobilísticos. Ela dificulta o trabalho das pessoas. Ela causa modificação das estruturas cerebrais, portanto, ela atrapalha também o desenvolvimento dessas pessoas. Mesmo o uso da maconha uma vez por semana, já foi provado, causa dificuldades nesse desenvolvimento. E mesmo que se você retirar essa maconha, esse efeito maléfico ele não é revertido. Isso é muito sério, muito grave. Liberar uma droga como essa para uso recreacional causa uma série de implicações, principalmente para os nossos adolescentes. Doutor Estevão, e quais seriam os efeitos da legalização da maconha sobre a saúde pública? Eu não vejo que irá aumentar o número de usuários. É impossível ter uma bola de cristal para prever, mas que vai aumentar drasticamente. Você tem que ponderar os prós e os contras. Hoje nós temos uma situação que o desembargador Dorgal falou, que é quase que um contrassenso. Permite-se, ainda é crime, mas permite-se o uso, porque quem quer usar a droga, ele sabe que vai prestar um serviço, a comunidade vai frequentar um curso, mas vai continuar utilizando, porque a lei é muito benéfica, muito tolerante a essa pessoa. E por outro lado, proíbe-se a venda. Então, você tem que avaliar, são todos os pontos, não só a saúde pública, mas também a questão da violência, a questão da criminalidade que o tráfico gera e que não vai ser extinto, evidentemente, mas vai diminuir com a utilização da droga. Eu acho que para a saúde pública, as pessoas vão continuar utilizando essa droga, como continuam utilizando, e temos que avaliar se vai aumentar o número de usuários, se de repente vai diminuir o número de usuários de outras drogas que são mais perigosas, que causam efeitos mais prejudiciais à saúde, para aumentar o número de usuários de maconha. Isso daí a gente não tem como prever, a gente pode supor, a gente pode imaginar, mas não tem como ter certeza. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje é a legalização da maconha. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Mello. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte.
O Brasil deve legalizar a produção e o consumo da maconha? Não concordo, não. Eu acho que um vício não é um benefício para a pessoa. Se o Brasil já está desse jeito, sem a legalização da maconha, o povo já está ficando tudo doido, imagine depois que legalizar. Aí mesmo que você não vai poder impedir nada, tipo, o pessoal vai ficar mais viciado do que já está. Eu sou a favor com relação no campo medicinal. Aí sim, para pesquisas, né, que possam vir ajudar na área medicinal, sim. O que o senhor tem a dizer sobre a fala popular, desembargador? A imagem que a gente tem na população é que a liberação ela é total, mas não é assim. Você vê o próprio Uruguai, são locais específicos, quantidades menores, autorizadas, a maioria das vezes, por pessoas competentes, fornecidas em farmácia. Então não é um uso aberto como se fosse um cigarro. O Código Penal atual, que está o anteprojeto do Código Penal nosso que está no Congresso, ele tentou colocar isso, o uso da maconha, o uso da droga aqui. Mas ele, me lembra, ele não está passando, essa parte que foi autorizativa, acho que foi retirada. Mas ele, quando foi para o Congresso, ele dizia o seguinte, que o uso da maconha era proibido perto de hospitais, de escolas, teriam lugares delimitados, quer dizer, seriam quantidades menores. Então não é como cigarro, né? Seria vamos dizer, uma válvula de escape para o usuário que já está viciado. Mas seriam lugares determinados, condições próprias, não é como se pensa que se faz. Os senhores saberiam dizer, doutor Estevão, doutor Lorgal, como que está o processo de legalização da maconha hoje no Brasil? Eu acho que aí nós ainda estamos nas discussões, nós não temos um projeto de alteração legislativa pronto e acabado sobre o tema. A última notícia, a última informação que eu tive é essa, que no Código Penal, que está tramitando... O anteprojeto, sim. O anteprojeto que está no Congresso, a mensagem que foi inicial foi o senador Sarney que propôs uma comissão, essa comissão colocou essa alternativa ele enviou nesse sentido, que seria liberada a droga. Mas houve uma reação do Congresso e parece que eles estão retirando e estão mantendo a condição atual, da lei atual, de proibição do uso de droga. Proibição, mas dessa regra que nós sabemos atuais, que são uma proibição, de certa forma, na prática tolerada, né? Pois é, vamos entender isso. O que diz a lei hoje no Brasil sobre o uso e o tráfico da maconha? A lei, na verdade, ela proíbe a comercialização de drogas e também proíbe o uso em um outro crime muito mais leve, tá? O porte para fins de uso, na verdade. E a droga, ela é proibida, ela é estabelecida em uma norma da Agência Nacional de Saúde, Agência Nacional de Saúde. Então, você precisa dessa norma complementando. Às vezes até acontece, como a gente viu esses dias no noticiário, de uma droga existir, ela ser muito prejudicial e não está lá, e depois inclui-se e o crime passa a existir. Então, poderia se fazer de duas formas. A primeira delas, a mais simples, é simplesmente retirar a maconha do rol de produtos de venda proibida. Só que aí ela seria totalmente liberada, e isso não é adequado, não é comum. A segunda seria fazer uma legislação mais tolerante. O anteprojeto do Código Penal que o desembargador mencionou agora há pouco, ele não era tão detalhado como a legislação uruguaia, por isso mesmo ele está sofrendo muitas restrições. Agora, quem usa maconha não vai preso? Não vai preso de jeito nenhum. Pela lei atual, não é isso? Mas ele se torna, aí que é interessante, houve o que a gente chama de despenalização, ele não pode ser preso de forma alguma, mas ele vai ser processado, normalmente, e no final o juiz vai aplicar a ele, se ficar comprovado que ele usou a maconha, uma pena alternativa que nós chamamos, uma repreensão verbal ou até uma multa, uma prestação de serviço à comunidade. E o grave não é isso, quer dizer, ele vai ficar solto, ele vai cumprir a pena solto. Quer dizer, então ele não vai ser atingido na sua liberdade. Por isso que houve uma certa tolerância. Mas ele vai para o rol dos culpados. Sim. Então ele deixa de ser primário. Ele deixa de ser primário. E no Brasil a legislação prestigia muito a figura do primário. Quem deixa de ser primário no Brasil, num outro crime, ele já perde muitos benefícios numa eventual condenação. Então, o usuário hoje de droga no Brasil, na prática, ele não vai ser preso. Então ele está muito tranquilo quanto a isso. Mas ele tem as suas consequências penais todas, da criminalidade, do processo criminal. Mas ele vai ser considerado no final, se condenado um criminoso, mas nunca vai ser preso. Qual tem sido a eficácia da Lei 11.343 de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? O que o senhor acha, doutor Estevão? Bom, eu não acho que a lei sem uma política pública
de educação, uma política de conscientização, ela funciona. O que nós vemos hoje, e o desembargador talvez saiba dizer isso muito melhor do que eu, quando eu vou assistir uma sessão no Tribunal de Justiça, é que, sei lá, talvez metade dos processos, dos habeas corpus julgados ou até mais, são relativos a tráfico de drogas. O que a gente vê é que o judiciário ele está repreendendo, mas talvez, por uma falta de política pública, essa repreensão não está sendo adequada, porque falta outras ações. Então, a prática do tráfico de drogas ela continua a pleno vapor, o judiciário continua punindo, mas ele vai continuar sem outras medidas. O que acontece é que essa política pública de combate ou de prevenção de droga não cabe a nós da justiça. Exato. E o poder público é muito fraco. Você não vê nas escolas uma campanha forte para os jovens, para os adolescentes. Você não vê isso com uma certa, vamos dizer, presença do poder público. O que nós vemos é a punição. Já a parte final do problema, que é a polícia entrando, é o promotor denunciando, o juiz punindo. Mas a parte de prevenção, realmente no Brasil, ela é muito fraca. É verdade, então, que o modelo brasileiro, né, de combate às drogas seria um fiasco, como dizem aí, legalizar então seria o caminho? Eu acho até que o combate às drogas aqui, deixa até, se vamos ver no sentido amplo, veja bem, o Brasil, nós não produzimos a droga. O Brasil não produz cocaína, não tem plantação de maconha. Isso tudo vem do exterior. E nós estamos aqui ao lado dos maiores produtores do mundo, que é a Bolívia, Colômbia, o Peru. Então nós somos vizinhos do maior foco de exportação de droga do mundo. E nós não temos, assim, na mídia, não temos, assim, nada que prove, e aí cabe mais aos governos federais que se sucedem, não tem no Brasil, nas fronteiras, um impedimento desse tráfico de drogas. Os estados é que são obrigados, coitados, a tentar combater os traficantes de uma droga que deveria ser, os aviões ultrapassam, os helicópteros passam, os aviões, os barcos, os caminhões, as carretas, vêm com o transporte de droga, volta e meia, nós vemos carretas de cocaína são presas, isso passa das fronteiras e os estados são penalizados com isso e o governo federal não toma providência. Então o combate à droga realmente no Brasil ele é muito desejado. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje discutindo a legalização do comércio e uso da maconha. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Mello. Pergunto para o senhor, doutor Estevão, a legalização vai impedir o morticínio causado pelo tráfico no Brasil? Na verdade, o crime organizado no Brasil, ele não se originou de traficantes de droga, né? No início, a criação do Comando Vermelho, por exemplo, no Rio de Janeiro, era de assaltantes, principalmente assaltantes de banco. E a criminalidade, quando ela existe, ela tende a procurar aquele setor que lhe dá uma lucratividade maior. Aí eles caíram no tráfico de drogas. Então, a simples legalização da maconha, que seria um ponto muito pequeno, ela pode tentar resolver um problema de saúde pública ou amenizar esse problema, amenizar um problema de violência, mas não vai resolver o problema da criminalidade, porque ela vai se arranjar, ela vai arrumar outros meios de sobrevivência. Então, pelo que o doutor Estevão falou, desembargador Dorgal, a legalização ela não seria apenas uma forma de tirar o controle das mãos dos traficantes? Não, voltando à legalização do uso, eu penso para ela diminuir, porque hoje nós todos temos ciência que 70% da criminalidade no Brasil, ela está por trás disso, o uso de droga, ou é um pequeno furto, o menino vai comprar droga, ou é o tráfico disputando pontos de droga. Então, hoje no Brasil, não tem dúvida que 70% da criminalidade, do que se ocorre de crime, está por trás o uso ou o tráfico de droga. Se viermos a liberar o uso, penso que temos que fornecer a droga, porque senão o tráfico, como já foi dito, vai continuar. Então, para quebrar o tráfico, tem que ser o uso da droga, se for permitido no Brasil, acompanhado do fornecimento. Aí eu não tenho dúvida que a criminalidade vai cair muito, vai caindo muito. Mas a criminalidade no Brasil não é só a droga, o uso da maconha. Nós já tivemos exemplos aqui, como já ocorre na Europa, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos,
Já tivemos exemplos, salvo engano, foi no exemplo em Tabatinga, na região de Brasília e algumas cidades de São Paulo, em que se impôs a lei seca a partir de 11 horas da noite, em lugares de alta criminalidade, na periferia. Então, os bares, restaurantes eram obrigados a fechar às 11 horas da noite. E a criminalidade reduziu 70%. É uma coisa fantástica, 70%. Mas nós somos um país tropical, diferente da Europa e dos Estados Unidos, que são países frios. Como que nós vamos fechar os bares e restaurantes às 11 horas da noite? Mas já ficou provado que se fechar nas regiões mais criminógenas, a criminalidade caiu mesmo de 70%. Isso foi comprovado. Então, os senhores acham que a legalização ela viria enfraquecer o mercado paralelo? Até que ponto? Com certeza ela vai ser um golpe duro na criminalidade organizada, mas ela sozinha não vai resolver o problema, vai ajudar. E vai reduzir a população penitenciária, desembargador? Ah, sim. Eu acho que se o tráfico de drogas tomar esse baque, né, não tem dúvida que a população penitenciária vai reduzir muito, que é um problema hoje gravíssimo, um problema penitenciário muito grave, é um problema para a polícia, porque com que prazer, digamos assim, com prazer não, com que ânimo a polícia hoje prende um usuário de droga, sabendo que ele não vai ser preso. Ele prende no sentido de levar para a delegacia um usuário de droga, sabendo que o delegado é obrigado a colocar ele solto. Quer dizer, isso desestimula. É possível concluir que legalizar é estratégia eficaz na guerra contra as drogas? Eu acho que é um passo. Eu acho que é uma boa estratégia. Até agora, o que está se tentando não funcionou. Vamos tentar modificar de uma forma diferente, talvez um pouco mais radical do que estamos acostumados, mas não de forma ampla, absoluta. Não é uma legalização total. Desembargador, quais os resultados da legalização da maconha por outros países e pedindo ao senhor também para começar as considerações finais? Não, as informações que a gente tem é na Holanda, e que a Holanda está agora tomando o caminho contrário. A Holanda foi muito livre, muito condescendente com o uso de drogas, e eu não sei as razões que geraram, mas ela agora a legislação dela está no caminho inverso. Está tornando um pouco mais difícil, está restringindo o uso da maconha, não proibindo, mas dificultando um pouco mais. Eu acho que lá também não obteve sucesso como vocês achavam. É um problema de saúde, o uso de droga, ninguém quer ver o uso da droga, né? A droga é como o remédio, a bebida, o excesso faz mal. Então não sei se lá chegou a um excesso e eles estão tomando mais cuidado. A informação que eu tenho mais de país que liberou foi a Holanda e hoje está um pouco mais fechando. Considerações finais do senhor. Eu acho que no Brasil, com essa nossa vasta fronteira e essa inapetência dos governos federais de combater o tráfico de droga vindo desses países, quer dizer, nós estamos permitindo a droga entrar no Brasil. Então, se estamos permitindo, ninguém quer fazer o dever de casa, tem que fazer uma legislação mais realista, dura, eu acho que para o uso, dura, e passar a fornecer. Porque é a única forma de quebrar a perna do tráfico de droga que está perturbando o país inteiro. Doutor Estevão, considerações finais. Como eu já disse aqui, eu acho que o combate à droga e a legalização da droga, ela vai resolver, em parte, o problema da saúde pública e vai resolver, em parte, o problema da criminalidade. Tem que deixar claro, e é isso que a gente viu pelas entrevistas da população, que não vai existir uma legalização verdadeira. O que vai acontecer é a estipulação de regras. Tal como foi dito agora há pouco, a Holanda mesmo está se vendo num caminho em que lá, como não havia regra nenhuma, ela quer também instituir algumas regras, ela não quer proibir. Tá? Então, o caminho é esse. O caminho da Holanda está sendo o mesmo caminho do Uruguai agora, de formas diversas. Lá era muito permissivo, vamos restringir um pouco. O Uruguai era muito restrito, vamos permitir um pouco. Eu acho que a tendência mundial é essa e espero que o Brasil também vá por esse caminho. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça termina aqui. Dúvidas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.